vou tentar rapidamente relembrar vocês daquilo que a gente viu naquela ocasião, irmãos. O que a gente tem lido o Antigo Testamento, os livros da lei, durante essa leitura, irmãos, o que a gente tem observado e relembrado é quantas vezes Deus teve o cuidado de exortar o povo dele em relação aos cuidados que deveriam tomar quando eles entrassem na terra. Porque era um povo cercado de idolatria e de feitiçaria. Os encantamentos. Nós vemos, é recorrente, irmãos, ao longo de toda a Bíblia. Antigo e Novo Testamento, 3 formas de pecado que são muito citados, tá? A idolatria, a feitiçaria e a fornicação. Tá? Essas 3 coisas são 3 áreas que, assim, abrangem outras, né? Se você pegar, por exemplo, a idolatria, vai entrar até a avareza. A avareza, a Bíblia explica que é um tipo de idolatria também. Mas me chamou a atenção, e o foco aqui nesse nosso estudo, é com relação aos encantamentos, a feitiçaria. Porque, irmãos, isso não faz parte exclusivamente do que acontecia com aquele povo. Olha, eles foram tirados do Egito, onde existiam essas coisas. Lembram? Até aqueles magos do faraó lá até imitaram a transformação da vara em uma serpente, né? Eles também fizeram isso. De que maneira a gente não sabe. Poderes malignos, algum truque. O fato é que a feitiçaria fazia parte da cultura no Egito, na Babilônia, e ali em Canaã, Deus exortou que eles tomassem muito cuidado de eles não se misturarem de maneira nenhuma com aquele povo e não adotassem os costumes deles. E é muito enfatizado essa questão, então, da feitiçaria, o ocultismo, essas coisas estão todas interligadas, tá, irmãos? O esoterismo, o oculto, as coisas voltadas para um mundo sobrenatural. Mas o que eu quero dizer isso tem uma palavra para nós hoje. Nós precisamos tomar cuidado com os encantamentos, porque eles se fazem presente de várias maneiras ainda. Então, pela maneira enfática que Deus exorta o seu povo lá no Antigo Testamento, isso faz com que a gente veja também, no nosso tempo, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, a gente vê na lei, nós lemos em Deuteronômio 18, 9 a 12, lemos em Levítico, alguns exemplos ali de passagens, né? Em Levítico, primeiro, quando Deus deu a lei a eles, houve muita ênfase sobre isso. Depois, quando aquela geração passou, a nova geração que ia entrar na terra, 40 anos depois, novamente, né? Deuteronômio, repetição da lei, isso foi enfatizado. Vimos por quê? Por que isso era proibido? Bom, 3 razões básicas. A contaminação espiritual, né? A prática era vista como uma forma de se afastar da santidade exigida por Deus. Uma segunda, a substituição da confiança em Deus. A gente precisa pôr muita atenção nesse aspecto também, né? Consultar adivinhos, encantadores, implicavam na busca de uma orientação fora da vontade divina.
A gente viu o exemplo de Saul, que no desespero, quando Deus não falava mais com ele, Samuel não estava mais, ele chegou, ele mesmo que tinha banido os feiticeiros da terra, ele mesmo foi procurar um para tentar falar com Samuel. E ele entendia que Deus falava a ele através de Samuel, e por isso ele buscou uma mulher que supostamente falava com os espíritos, os mortos, né? A necromancia. Isso é uma coisa que está viva aí, na verdade. O espiritismo está aí. O espiritismo, às vezes, com cara de alguma coisa relacionada com a Bíblia, com Jesus, né? Os espíritas usam também o nome de Jesus, mas falam de reencarnação, de esse mundo místico dos mortos. Isso está presente nos nossos dias. Existe também o terceiro ponto, porque era proibido, a influência pagã. Essas práticas estavam associadas a religiões, né, e cultos pagãos, o que Deus absolutamente não queria. Então, vejam, a feitiçaria ali era proibida porque ela levava a uma idolatria também. É um dos problemas disso. No Novo Testamento, isso continuou presente. Nós lemos lá em Atos 19, vamos ler esses versículos. Atos 19. Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos e, feita a conta de seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então a gente vê aqui esse episódio lá no Novo Testamento, em Éfeso, Paulo pregando lá, e aqui esses homens se depararam com alguém possuído por um demônio, né? Tentou exorcizar. Mas nós vemos aqui um cenário de que a cidade de Éfeso era repleta de magia, feitiçaria. Notem, espíritos, esse mundo sobrenatural. A gente vê isso até em igrejas hoje em dia, né? Ditas cristãs, espíritos possuindo ali, dizem que é o Espírito Santo. Mas o que a gente vê na Bíblia, o Espírito Santo não se revela daquela maneira. Mas o fato é que, lidando com essas situações, a gente vê que pessoas, temendo a Deus, se converteram e até trouxeram seus livros de feitiçaria para serem queimados ali, num valor alto, né? De alto preço. Eram coisas que eram valorizadas, livros de magia.
numa cidade extremamente idólatra. Éfeso era um centro de idolatria. O que tinha lá em Éfeso mesmo? O templo da deusa Diana. Era um centro de idolatria. Não podia faltar isso. Onde existir idolatria, vai existir magia, feitiçaria. Tá? Mas é maravilhoso a gente ver que o fruto, né, daqueles envolvidos nesse mundo que deixaram isso, se desfazendo dessas coisas, numa mostra clara de uma conversão a Deus, conversão a Cristo. Né? Também em Gálatas 5,19, Gálatas 5,19, nós lemos aqui sobre os frutos, as obras da carne, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Aí olha, idolatria, logo em seguida, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui é só para a gente ter uma ideia da gravidade, irmãos. Assim como Deus condenava isso terminantemente no Antigo Testamento, nós temos que entender a seriedade disso. Olha, a feitiçaria, a magia, os encantamentos, esse tipo de coisa é colocado no mesmo nível desses outros pecados tão terríveis, tão abomináveis como obras da carne, que devem ser mesmo tirados da vida do cristão, absolutamente tirados da nossa vida. Ainda em Apocalipse 21, o versículo 8, Apocalipse 21, nós vemos aqui o desfecho, o final, novos céus, nova terra, mas vemos aqui a condenação definitiva, eterna, dos perdidos. Versículo 8 diz: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, só aqui alguns exemplos, irmãos, para nós vermos quanto Deus continua abominando essas coisas. Esse mundo de magia, de feitiçaria, ele está associado a coisas satânicas. É importante a gente se ater isso, porque às vezes a gente se depara com algumas coisas voltadas para isso e a gente não dá muita importância ou não leva muito a sério. A gente talvez não atente para o fato de que é tão condenável aos olhos de Deus e tão perigosa. Né? E existe uma coisa na magia, na feitiçaria. Tem uma brincadeira, né, que o pessoal fala assim, uma pessoa fica, parece que cega, demasiadamente apaixonada por alguém. Né? Tem gente que fala às vezes, nossa, parece que tal pessoa, não, sei lá, uma moça, uma mulher fez um feitiço para ele, o cara está enfeitiçado. Já ouviram essa expressão, né? Por que, irmãos, se usa essa expressão? Às vezes a gente usa isso em tom de brincadeira, mas é porque o encantamento, a magia, o feitiço, né? Eles têm o poder, como a palavra encantamento diz, de encantar. Uma pessoa encantada, ela fica vislumbrada, né?
E às vezes ela não olha para o que tem por trás daquilo. O diabo é astuto. As coisas satânicas, a gente pensa às vezes que o diabo vai se manifestar sempre de uma forma tenebrosa, alguma coisa assustadora, mas não é assim, gente. O diabo não vai se apresentar daquela forma, aquela figura com o garfo lá, com o tridente, e chifres. O que a Bíblia fala a respeito dele? Exato. Olha. Ele tem a capacidade de se apresentar de uma maneira, né, atraente. Quando a Bíblia diz isso, ela está chamando justamente a nossa atenção para o fato de que muitas vezes Satanás se manifesta ou usa de coisas para nos encantar, para nos seduzir de uma maneira atraente, como se fosse alguma coisa divina. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que nos encantam. Coisas que podem tirar a nossa atenção do que tem por trás daquilo. Ele sabe, sim, fazer as coisas terem uma aparência bonita, atraente. O mundo busca nos seduzir e Satanás busca nos enganar. Ele busca enganar o ímpio para manter ele nas trevas, e a própria Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Como é que ele cega o entendimento? Encantando eles. E ele tem também a intenção de fazer o povo de Deus tropeçar. É o verdadeiro espírito de Balaão, né? Fazer o povo de Deus tropeçar. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Eu vou citar algumas coisas que estão na nossa sociedade, talvez algumas que a gente não é afetado por elas. Mas eu peço que os irmãos prestem atenção a essas coisas também, porque por vezes elas se apresentam de uma maneira assim sutil. Eu mencionei quando a gente terminou o estudo, por exemplo, né, no estudo passado, lá atrás, talvez vocês lembrem, sobre a questão de simpatias. Todo mundo aqui sabe o que é uma simpatia, né? É uma coisa que você faz, geralmente sem muita explicação, ou sem nenhuma explicação, mas que dizem que vai surtir um determinado efeito. E isso é comum no mundo, tá? Às vezes até hoje não usam muito esse termo simpatia, mas sem perceber as pessoas estão fazendo essas coisas, ou coisas desse tipo. Eu vou fazer tal coisa porque diz que dá certo. As simpatias, elas supostamente trazem efeitos mágicos, né? Mesmo que elas sejam levadas geralmente em tom de brincadeira, muitas vezes as pessoas acabam acreditando nos efeitos dela, que elas resolvem. Ou as próprias pessoas decidem assim, bom, eu não sei se funciona, mas eu vou, né? Eu vou arriscar, vai que dá certo. Isso é um grande mal, irmãos. Geralmente elas são assim associadas a rituais simples, coisinhas banais. Mas qual a finalidade? Então tem simpatia para atrair o amor,
para trazer prosperidade, para afastar más energias. Mas o que são elas? Coisas que buscam manipular as forças espirituais, algumas energias, né? Isso foge ao princípio cristão de nós buscarmos as coisas debaixo de oração, confiados exclusivamente no poder de Deus. Certo? Não é um ritual que você vai fazer que vai te trazer determinada coisa. O crente, né, o cristão, ele é ensinado a orar e confiar, aguardar na soberania de Deus, no poder de Deus, na vontade dele. A essência da simpatia é o quê? Faça isso ou aquilo, né? E determinada coisa vai acontecer. Isso se aproxima muito da feitiçaria, concordam? É isso, mano. Uma feitiçaria é isso, né? Você fazer alguma coisa, repetir algumas palavras, algum mantra, e aquilo vai gerar, né? Fazer alguma coisa, e aquilo vai surtir efeito. Como nós já vimos, essas práticas como essas são condenadas por Deus. A gente viu lá na lei, viu aqui as obras da carne, isso faz parte das obras da carne. A fé cristã, ela confia no poder de Deus, exclusivamente. Amém? A gente não vai ficar envolvido com fórmulas, né, místicas. Tá? Cuidado, se algum irmão desavisadamente andou praticando algum tipo de simpatia, tá? Esquece essas coisas. Tem coisas, deixa eu dar um alerta aqui, tem coisas que tem gente que, às vezes por não entender, tem explicação, alguns têm aquilo como simpatia. Tá? Eu vou lembrar de uma coisa. Lá atrás, meu pai tinha passarinho em gaiola. Bem antigamente, era uma prática bem comum, pelo menos lá em São Paulo, tinha muitas pessoas assim que tinham esse hábito, né, de ter passarinho em gaiola. Hoje, com essas coisas ambientais, as pessoas têm diminuído bastante. Mas tinha uma coisa que alguns tinham como simpatia. Eu conheci a princípio como simpatia, de colocar um prego no potinho de água do passarinho. Que isso fazia bem para ele. Mas não era simpatia. Tá? Tinham como simpatia, mas o que acontece? O prego enferrujava, né? O prego era de ferro, ele liberava ferro na água para o passarinho beber. Né? E isso fazia bem, de fato, para ele. Tá? Para a gente é saudável a gente comer comida feita em panela de ferro. Sabia disso? Que ele libera, né? Ao contrário do alumínio, tá? Ferro é bom, gente. Eu falo isso. Fazendo propaganda. Não, brincadeiras à parte, né? Eu estou falando, tem coisas assim, tá? Tem coisas que têm explicação, até científica. E alguns têm por simpatia. Mas muita coisa não tem a menor explicação e é mera feitiçaria. Então, eu vou até passar aqui rapidinho, né, citar algumas. Ó, tem simpatia para amarrar amor, né? Que é feitiçaria, disfarçada. Querem saber como é que é? Não é para ninguém fazer, não, né? Mas tem. Mas eu vou falar como é, só para a gente ter uma ideia. Olha, escreva o nome da pessoa amada em um papel, dobre 7 vezes, coloque dentro de um pote com mel e enterre debaixo de uma árvore. Enquanto faz isso, diga:
fulano só terá olhos para mim. Bom, eu estou falando aqui não é para vocês fazer, mas é só para a gente enxergar a relação que isso tem com a feitiçaria. Esse uso de nomes, elementos simbólicos, né? Mel, terra, coisas da natureza. A repetição verbal faz parte da feitiçaria. Lembra, a gente tinha tradicionalmente, vai fazer uma mágica, tinha uma expressão lá, lembra? Abracadabra. O que quer dizer isso? Não sei. Tá, mas é a repetição de palavras, expressões. Coisas que têm esse tipo de elementos, presta atenção, isso geralmente é voltado. São formas de feitiçaria, tá? Então você vai encontrar, tem algumas bem comuns. Todo final de ano a gente vê simpatia da meia-noite no ano, tem você se vestir de determinada cor, se vestir de branco, é simpatia, gente. Que você vai ter prosperidade. Ou tem aquele negócio da romã, né? É da romã? Não, espera aí. Tem, né? Romã. Tem uma aqui que eu achei interessante. Na virada do ano, suba em uma cadeira, segure uma nota de dinheiro na mão e pule com o pé direito. Isso atrairá sorte e prosperidade para o ano novo. São coisas ridículas, né? Mas tem gente que vai e faz. Tem a da romã. Então tem simpatia para afastar a inveja, uma olhada. Tem simpatia para abrir caminhos, simpatia para engravidar. Tem de tudo, gente. Tá? Mas nós não vamos perder tempo com essas coisas. Mas se você pegar o teor delas, você vai ver que é tudo desse naipe aí. Repetição de frases, de palavras, rituaizinhos. Tudo isso tem característica de atos de magia, de feitiçaria. Bruno? Eu passei só um comentário. Eu pesquisei algumas coisas sobre lendas esses dias e eu percebi uma coisa. Tem muita relação de como funciona com o número 7. Sempre é esse número 7, toda vez. É 7 filho, é 7 ondas, é 7 não sei o quê. Sempre tem muita coisa no número 7. Sempre. 7 o 7 é muito. O 7 aparece muito na Bíblia. O número 7 tem um significado. 7 dias de semana. O Espírito Santo é chamado de os 7 Espíritos. Né? Mas se fazem uso dessas coisas. No tempo do Antigo Testamento, eu não sei se existia já essa questão. Mas eu acredito, tá? Aí é achismo meu, de que até esse uso do número 7 seja para dar uma cara de bíblico, né? de cristão. A Bíblia usa. Né? O número 7, o número 3, o número 12. Mas usando uma coisa que a própria Bíblia menciona tanto, faz parecer de Deus também. O diabo gosta muito de fazer esse tipo de coisa, né? de disfarçar as coisas. 1 Timóteo 4,7 diz assim: rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te na piedade. Né? Nós somos ensinados a deixar essas coisas, essas fábulas aqui profanas, são aquelas coisas, as crendices, essas lendas, esses mitos. E se volte para a palavra de Deus, exercita-te na piedade, confia em Deus. A piedade é isso, é você olhar para a palavra de Deus, é você confiar nele. Amém? Nós somos ensinados dessa maneira. Uma outra coisa, irmãos, que
ainda tem também muito na nossa cultura hoje e que tem raízes profundas na feitiçaria, nos encantamentos, são os meios de adivinhação. Tá? Nota, eu quero chamar a atenção, mas talvez você, nós não sejamos afetados por isso. Mas você olha na televisão, você observa, tem muitas igrejas que se dizem cristãs e que estão praticando coisas assim. Eles não chamam de simpatia, mas eles fazem coisas que são semelhantes a isso. Faz isso e Deus vai te abençoar. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. A feitiçaria adentrou o meio evangélico, o meio cristão. O catolicismo está cheio de práticas de feitiçaria. Tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que vêm do catolicismo. Tá? Por quê? O que aconteceu com o catolicismo? De onde eles saíram? A Igreja Católica arroga para si ela ser a igreja original. E que todos os outros protestaram e saíram dela. Essa é a verdade? Eu diria assim, é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Porque, de fato, eles saíram de igrejas verdadeiras. O começo deles é lá com Jesus Cristo, como nós. O problema é que naqueles primeiros séculos eles se uniram ao Estado, ao Império Romano, e eles saíram fora. Se prostituíram. São igrejas que se prostituíram. Como é que se deu essa prostituição? Bom, o imperador passou a ser o chefe supremo da igreja naquele tempo. Tá? Eu estou abrindo um parênteses aqui que é importante para a gente ter discernimento. Então, o que acontece? A partir do momento que o imperador se tornou o chefe supremo dessa ala da igreja, das igrejas, ele tinha um propósito. Né? Ele, vamos dizer assim, começando por Constantino, mas isso se seguiu a ele, numa tradição, por séculos. Onde os povos conquistados precisavam ser acomodados dentro dos princípios do império. Aqueles povos todos dentro do vasto império romano, eles eram cheios desses costumes. Eram povos idólatras, eram povos como a gente viu aqui em Éfeso. Como é que eles iriam agir? Tinha que ter uma reciprocidade, uma certa troca. O Eusébio, que conta a história da igreja, ele conta a respeito do Constantino. O que o Constantino fez? Ele tornou o cristianismo religião oficial do império. E no meio disso, o que ele fez? Ele fez acordo com aqueles bispos, né, em todo o império, espalhado pelo império, aqueles bispos que se submeteram a ele. Então, muitas igrejas, muitos bispos, pastores, representando suas igrejas, não seguiram, não se ligaram, permaneceram fiéis. Mas um grande número deles se corrompeu se associando ao imperador. Eles receberam benefícios. É tudo política, gente, é tudo barganha. O que o imperador fez? Ele pegou templos como de Éfeso, templos que eram consagrados a um ídolo pagão, e ele mandou tirar aqueles ídolos
e aqueles templos passaram a ser cristãos. Ele deu todo o apoio, todo o suporte. Está lá, livro de Eusébio. Não é Batista. Eusébio, pelo contrário, ele conta isso, ele era amigo do imperador. Tá? Ele conta essas coisas, está registrado lá. Ele conta como um grande ato de bondade do imperador. Ele fez isso, mas notem, aquele povo da cidade, a gente lê no Novo Testamento, quando mexia com os deuses deles, era um problema sério. Né? Lembram disso? Eles perseguiram até Paulo por causa disso, porque ele estava causando prejuízo. Começava a pregar Cristo e as pessoas deixavam a deusa lá, deixavam a idolatria e traziam prejuízo, porque eles viviam daquela idolatria. Então, o imperador tinha que oferecer alguma coisa, alguma reciprocidade para eles também. Então, que tipo de coisa era feita? Aqueles costumes, aquelas coisas que eles praticavam, os deuses que eles tinham, começaram a ser sincretizados dentro do cristianismo. Tá? O que é o sincretismo religioso? É quando você pega uma coisa de uma religião e fala, isso aqui é parecido com isso aqui, então nós vamos tornar... para você era um deus isso aqui? Tá, nós vamos fazer assim, esse deus vai ser representado, ele é paralelo a um personagem cristão, então nós vamos tornar ele um santo com poderes, né? Dentro do catolicismo, os santos têm poder de intermediar. Você ora, você faz simpatias para o santo, tá? É cheio de coisa assim. Então, eu não vou mais fundo agora nisso, mas preste atenção. Por conta disso que o imperador fez, e a Igreja Universal, né, a Igreja Católica, debaixo do domínio do Império Romano, casada com ele, ela foi tomando cada vez mais esse rumo. Então, o que vem de lá é altamente comprometido. Tá? As práticas lá são muita coisa que foi assim disfarçada. Mas o que acontece? Um grande ramo das igrejas evangélicas hoje adotaram coisas semelhantes. Ou trouxeram de lá, ou criaram a sua própria forma de fazer. E a gente precisa estar muito atento para ficar estritamente dentro da palavra de Deus. Por exemplo, nós vimos o que Saul fez, consultar os mortos, altamente condenado. Certo? Nós vemos que isso é uma doutrina espírita, de uma religião, né, hoje conhecida dentro do espiritismo. A mediunidade, falar com os mortos, consultar os mortos. Mas eu pergunto para vocês, isso é exclusividade dos espíritas? O católico comum, ele crê na reencarnação? O católico comum acredita nessa questão de falar com os mortos? Não é doutrina oficial da Igreja Católica. Mas muitos que se dizem católicos adotam essas coisas e são toleradas. Oi? São pessoas mortas e que as pessoas de fato falam, conversam, pedem, eles realmente falam para os mortos. Né? Eu vou lá, rezo pro morto, né? O São João, São Pedro, São Antônio, sei lá. Pois é. Então,
Vamos olhando para essas coisas, né? Ô, irmão. Essa ligação palavrinha é uma grande verdade que eu está colocando. Isso é muito visto na questão de que as pessoas, aquela passagem de Saúl mesmo, né? Tem muitos grupos evangélicos que fazem muita confusão. Eu tenho a dificuldade de separar entre a vontade do Deus Santo e a permissão de Deus. Muitas coisas Deus permite. Deus permite que a pessoa leve a visão do Espírito, vê aquelas coisas, e como está os versículos da Bíblia de Deus falando, uma interpretação errônea, leva à confusão por não separar a permissão de Deus com a vontade do Deus Santo. Né? Porque toda a força do poder e do mal que faz essa confusão toda que o senhor está explicando aí, é pela permissão de Deus. Toda a força do mal e poder é que Deus permite. Mesmo fora da vontade expressa dele. E muitos não conseguem separar, ter uma boa separação das coisas. É em questão de separar a vontade de Deus e a permissão de Deus. É o que dizem, da vontade expressa, a vontade permissiva de Deus. Deus permite que essas coisas aconteçam. Deus permitiu que os magos lá do faraó reproduzissem, de certa forma, o que Moisés e Arão tinham feito, e permite que o sobrenatural de fato aconteça. Tem gente que chuta, se colar, colou, mas tem gente que aparece com umas revelações e que de fato acontece. E aí? Como explicar isso? Vem de Deus? Deus permitiu que acontecesse aquilo. Não é certo. O episódio de Saúl, consultar os mortos, não é certo. Deus permitiu. Existe uma dúvida, assim, teológica, se era Samuel mesmo ou não, mas Deus permitiu que o Saúl falasse. Eu creio que o texto faz parecer que realmente era, o meu entendimento, alguns aspectos, se bem que tem alguns, né, que pode parecer que não, mas o fato da própria necromante, a própria feiticeira se assustar, ela não esperava que aparecesse realmente alguém, né? Ela era uma enganadora. E acho que ela assustou quando ela viu que era alguém e que era Samuel de verdade. E aí ela entendeu que era o Saúl, porque ele estava disfarçado. Bom, mas deixa eu falar para vocês então sobre outra questão, os meios de adivinhação, gente, que também estão por aí, né? Adivinhação ou de direcionamento dos fatos. Então a gente tem um que se tornou muito comum. Hoje acho que está meio decadente, né? Já teve seus anos de glória aí. A astrologia. Eu lembro quando era garoto, menino, jovem, tinha o zodíaco. Você ligava o rádio, quase todo programa de rádio tinha, né, e prometia, aguardem, né? Daqui a pouco vai ter o zodíaco, né? Vai ter a previsão de hoje, ou a previsão da semana. Que eu ouvia Barros de Alencar, tinha o rádio, televisão, o jornal Hoje, da Globo, tinha como é que chama? Um bloco, né? Que era os signos lá, né? O zodíaco, astrologia, revistas, jornais, todo jornal trazia, tinha. Então, era levado a sério por muita gente. Hoje, acho que nem tanto, mas está presente aí, tá? E a verdade é que na nossa cultura existem outras formas hoje, né? Mas qual que é o problema? São tantos meios de prever ou influenciar o comportamento humano
e o destino, no caso da astrologia, com base no suposto estudo dos astros, né? A posição dos astros e tal. Então, isso quer dizer que hoje pode acontecer isso, aquilo para você, ou de uma maneira geral. Para muitos era visto como uma diversão, mas cuidado, até é uma diversão perniciosa, porque você começa a dar atenção para aquilo e, de repente, você começa a ser convencido de que aquilo até tem alguma raiz de verdade, que tem fundamento. Tudo era baseado na cosmovisão, onde os astros trazem influência, né? Essa influência cósmica. E o erro está justamente aí, irmãos, onde o controle das coisas não está propriamente em Deus. Deus quer que nós saibamos, que o seu povo saiba, que o controle de tudo está nas mãos dele. Ele é o Senhor. Amém? Amém. Não está na influência dos astros. Ao contrário, os próprios astros estão sob o comando dele. Mas esse tipo de visão reduz o ser humano a um destino traçado por estrelas, né? Esvaziando a providência de Deus, a providência divina. Tem várias outras práticas, tá? Hoje. Rapidinho, citar algumas. Cartomancia, ou tarô, que é por cartas. Lê sorte por cartas. As runas, que é por pedras. Búzios, que é por conchas. Quiromancia, leitura das mãos, essa é antiga também. Tem umas mais recentes, né? A cafeomancia. O que é a cafeomancia? Vocês sabem? Ler a borra de café. Tem que ser o café bem moído, né? Fino, café. Geralmente é café árabe. É um café especial, não é com qualquer um, não. Tem a numerologia, que está muito ligada a essa questão que o Bruno citou, né? Citar número 7. Mas a numerologia tem artistas, você vê como isso influencia a nossa cultura. Tem artistas que mudam até o nome, acrescentam uma letra, porque as letras equivalem a determinados números. Então, para a sua carreira ir bem, você precisa acrescentar um N. Tá? Se é Manuel, olha, uma soma dos números aí do seu nome, Manuel, não é legal. Se você colocar mais um N, ou se você mudar para U, em vez de Manuel, muda para Manuel, a coisa fica boa. O cara vai lá e muda. Jorge Ben, era Jorge Ben antigamente. Virou o quê? Jorge Benjor. Por que acrescentou isso? Tá, e tem outros que eu não me lembro agora, mas mudou. Numerologia. Tá? Então tem vários esquemas aí, né? De data de nascimento, letras do nome. A cristalomancia, que é aquela famosa bola de cristal. Né? A gente ainda brinca, às vezes, quando alguém pergunta, você acha que eu vou adivinhar isso? Tenho bola de cristal? E tem várias outras. Mas, irmãos, só para a gente ver como está cheio. Talvez no nosso mundinho, no meu mundinho, eu desconheço gente próxima a mim que se envolva com essas coisas. Mas o que a gente vê por aí na TV, e às vezes até conversando com gente fora, você vê que muita gente recorre a essas coisas. Está presente no nosso mundo. Tá? Agora, tem aqueles que vão buscar adivinhação na igreja também. Tá? Tem igreja para isso. Como dizem, tem igreja para todo gosto hoje em dia. Todas essas coisas são inseridas na nossa sociedade, irmãos, e por vezes, assim, cristãos desavisados
ou rebeldes acabam, né, se deixando envolver por algumas dessas coisas. São influências culturais, se está ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, tal, de repente a gente está se deixando levar por coisas desse tipo. São coisas que fazem parte, talvez não achando tão perigoso, né? Não dando muita importância, porque essas práticas muitas vezes parecem mais assim, brincadeira, folclore, né? Coisa popular, todo mundo faz, lembra disso, né? A mesma coisa que sua mãe dizia para você, serve para o crente, você não é todo mundo. Mas essas coisas que às vezes parecem inofensivas, elas carregam, muitas vezes, raízes espirituais mais profundas aí, envolvidas no ocultismo. Toda essa coisa de adivinhação, ela tem uma raiz, tá? Você tem os astros, as cartas, as conchas, não sei o quê. Mas por trás de tudo isso, será que uma concha tem o poder de descobrir o que vai acontecer comigo? Não. É um tipo de magia, certo? As conchas aqui são mágicas. Tem aqui um efeito mágico. As pedras, sei lá, a forma da leitura. A magia está nisso. Está por trás daquelas coisas. Mas a feitiçaria, irmãos, está envolvida nessas coisas. E tem um terceiro ponto, que são festas. Tá? Eu vou parar nesse ponto, só vou dar uma pincelada hoje. Então, nós temos aqui um terceiro elemento que chega a causar controvérsia no próprio meio cristão, relacionado a festas. Às vezes ditas religiosas, outras vezes folclóricas ou culturais, né? Mas que quando a gente examina mais detalhadamente, elas revelam, né, elementos pagãos inseridos aí que remontam a isso: misticismo, esoterismo, feitiçaria, encantamentos, né? Lembrando que encantamentos na Bíblia é sinônimo de feitiçaria, tá? Tem 3 festas aqui, particularmente, festas populares que tratam disso. As chamadas festas juninas. Festa junina tem elementos de feitiçaria? Tem, nós vamos ver. Tem alguns pontos. Tá? Hoje é assim, quase que imposto. Não. A gente tem alguma restrição por ser uma festa dedicada aos santos católicos. Eu não sou católico, meu filho não é católico, eu não quero que ele participe disso. Né? Então, nas escolas, e as escolas muitas vezes colocam, não, mas não tem nada a ver com religião, isso agora é uma festa folclórica. Não é isso que dizem? Obrigam, né? Nós temos irmãos aí que trabalham em escola, são obrigados a participar da organização, nossos filhos são obrigados a participar, mas eles alegam, não tem nada de religião. Mas mais do que ser uma coisa vinda do catolicismo, tem toda aquela coisa que eu falei antes. O catolicismo em si adotou muitas práticas pagãs e ela trouxe isso para o cristianismo e isso o mundo quer impor, quer influenciar a gente. Mais do que a festa junina, choca a gente pensar no quê? Festa do Natal. Opa! A magia do Natal. Não é uma expressão muito usada? A magia do Natal. Fala a verdade. É bonito, não é? Você passa nas ruas, luzinhas. É bonito a luzinha? Né? Tem um monte de elementos bonitos.
Cuidado com os encantamentos. Tá? Nós vamos falar disso também. Apesar, né, do que seria a pura celebração do Natal, o nascimento do Salvador, a vinda do Salvador, Jesus, ao mundo, o fato é que essa festa é permeada, né, de coisas trazidas do paganismo e que remontam esses elementos da magia, da feitiçaria. E tem uma outra, que essa não é tida, não é dada como uma festa nossa, da nossa tradição, mas entrou na nossa tradição. E também não é uma festa para nós religiosa, mas que está aí também sendo inserida cada vez mais, que é o Halloween. É inegável, né? O Halloween não tem, eu acho que é muito escancarado, só para quem não quer ver mesmo, né? Mas é uma festa de origem celta, região França, Irlanda, Escócia, País de Gales. Mas vejam, irmãos, o que tem de interessante? Interessante no sentido ruim. É que muitas dessas práticas, né, foram trazidas para nós, foram trazidas de fora, foram adaptadas aqui, todas elas. Mas o Brasil é um país multicultural. Então, a gente mistura elementos aqui do paganismo que vem de todo o mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, a gente traz elementos dos povos afro, né? Muita coisa vem de lá, dos povos europeus e dos povos, né, ou do povo norte-americano. A partir dos anos 60, nós tivemos uma grande influência. Agora, sabe o que é doído? É que muitas dessas coisas aqui, aquele mesmo povo que nos trouxe o Evangelho, é um povo que traz para nós, talvez não as mesmas pessoas, tá? Mas são os mesmos que nos trazem essas tradições, essas coisas. Eu conheci pastor que participava de todas essas coisas do Halloween. Tá? E essas coisas são trazidas por eles, pelos americanos, norte-americanos, né? Muitas vezes irmãos e muitas vezes pastores, missionários, trazem para nós. Ah, mas se o pastor faz, é um missionário, homem que prega o evangelho. Será que tudo que eles fazem está certo? Tudo tem que ser posto à luz da Bíblia. Ah, mas eu gosto tanto disso, não faz mal nenhum para mim. Põe a luz da Bíblia. Nós temos que examinar essas coisas. Tá? Então, eu vou inverter um pouquinho a ordem desse estudo na sequência, irmãos. Domingo que vem, porque no final desse mês é o Halloween. Tá? Então, eu quero me antecipar e tratar disso antes. Eu quero ver se semana que vem eu apresento. Na verdade, hoje eu queria trazer alguma coisa que ia requerer, eu tinha falado, né? A gente por algumas imagens. Está relacionado às coisas que vão entrando como se não fossem perniciosas, não fossem perigosas, tá? Como é que a sociedade, a cultura do mundo vai incluindo essas coisas na nossa vida.
Hoje não deu para fazer, porque a gente esperamos que semana que vem a gente já esteja com isso aqui pronto e que dê para a gente projetar. Pelo menos fixar a tela, para a gente poder projetar isso. E eu gostaria de mostrar algumas coisas para os irmãos visualmente e caminhar para tratar do Halloween, tá bom? Então é isso. Eu espero que a gente estudar essas coisas, irmãos, não seja mera perda de tempo, mas que essas coisas exortem a gente, deixe nossa mente mais esperta, mais atenta aos riscos, né, que essas coisas, como o mundo age. Tá bom?